Pessoal, então vamos retornar aqui aos exemplos, tá? O que eu estava colocando para o pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu coloquei aqui o seguinte, ó. Para ter cuidado com a seguinte coisa. Esse 12 aqui, o número das tabelas, ele não é o N, o número de amostra aqui que diz, ele é o K. Ele não é o N, o número de amostras, o tamanho da amostra, né? O N é o tamanho da amostra, que é o número de amostras, o número de coletas. Eu fiz 25 coletas. Mas qual é o tamanho da amostra? Está dado aqui, amostra de tamanho igual a 5. Nesse caso aqui que não foi dado, ó. Ah, mas nesse caso aqui não deu, mas aí está escrito, tamanho de amostra igual a 3. Tá? E o colega pediu para dar uma ajuda no gráfico. Tá? Então, o que a gente fez? Deixa eu começar do zero aqui. Tá? O que eu disse para ele? Olha, as médias vai ser esse aqui, o gráfico de médias vai ser isso aqui. Então, eu seleciono esses dados, insiro um gráfico de linhas. Tá? Essa aqui vai ser a carta de média. Ela ainda não está com os limites, tá? Porque a gente não calculou ainda os limites. A gente pode até calcular aqui para ter exemplo, mas eu sei que o meu limite de controle vai ser igual à média das médias, que é 24,12. Então, como é que eu faço? Faço aqui 24,12, venho aqui, clico com a direita, selecionar dados, adicionar, nome da série vai ser LC, e os valores vão ser esses aqui. Vocês vão ver que apareceu meu limite de controle aqui. Limite de controle superior, tá? A gente vai ter que pegar na tabela o A2, né? A2. Então, esse aqui, N igual a 3. Se formos lá na tabela, deixa eu mostrar aqui para vocês. Para N igual a 3, quanto é que é o valor de A2? Para N igual a 3, A2, 1.023. Tá? 1.023. Vamos colocar lá. 1.023. Então, como é que é o LC? É igual à média das médias, LCS, mais A2 vezes média das amplitudes, tá certo? É isso, né? Esse aqui é o meu limite de controle superior. E o limite de controle inferior vai ser a mesma coisa, só que com menos, né? Se nós olhar a fórmula lá, é o média das médias, que é o azul, menos A2 vezes média das amplitudes, que está aqui. Tá? Aí agora está aqui meus limites. E como é que eu coloco isso na carta? Da mesma maneira, clico com a direita, selecionar dados, adicionar o nome da série LCS, valores, esses aqui, adicionei, tá ali. Adicionar novamente, nome da série LCI, quais são os valores? Esses valores aqui. E aqui está a nossa carta de média. Tá? Tá aqui a carta com os valores, aqui depois vocês deixam tudo da mesma cor, ó. Aí aqui é com vocês, formatar a série de dados, não botar marcador, cor da linha, bota aí uma linha preta, e assim por diante. Aí bota, aí formata da melhor maneira, tá? Que vocês acharem. Tá aqui, limite central, vamos fazer a mesma coisa. Então, é barbada, né? Tá aqui a carta, tá? Com esses pontos.
podem ver, ó, que esse desenho aqui vai ser igual... Ah, não, esse aqui é outro exemplo, eu ia dizer, vai ser igual ao que está lá no slide. Não, porque esse aqui é do exemplo. Tá? Vamos botar o nome nesse cara aqui, média. Então, tá aqui a nossa carta de média. Tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, não saiu nenhum ponto fora dos limites de controle, eu não preciso recalcular. Só que, evidente, aqui a gente fez a carta de média. Nós temos que fazer também a carta de amplitude. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão construir uma tabelinha para a carta de amplitude. O LC vai ser igual ao quê? Média das amplitudes. Tá? E assim por diante. Quanto é que foi o D3 e o D4? Alguém sabe olhar lá na tabela pra gente? D3 é 0. E o D4? 2,575. Aqui, ó. Para calcular os limites, vai ser a média das amplitudes vezes o limite de controle superior, vai ser D4 vezes a média das amplitudes. E o limite de controle inferior vai ser igual ao D3, que é 0, vezes a média das amplitudes, que é 0. E aí aqui é só fazer a carta, ó. Eu vou fazer do jeito rápido, mas aí depois vocês veem como fazem aí. Tá? Limite de controle inferior, 0. LC aqui. E LCS tá aqui. Então tá aqui, ó. Carta de média, carta de amplitude. Tá? Já dei de barbada aí o exercício 1 para vocês. Ok? Dúvida até aqui, pessoal? Só que assim, ó, deixa eu mostrar uma outra coisinha para vocês que precisamos saber. A gente viu que pontos fora dos limites, esse aqui são as cartas do nosso exemplo, tá? Aqui as cartas do nosso exemplo. Tá? Então, pontos fora dos limites, calculados de forma que a gente tem apenas 0,27% fora. Isso aqui é aquela história do mais ou menos 3 desvios que eu comentei com vocês. Tá? Então, uma vez que a gente monta a carta, a gente começa a monitorar ela. A gente vai definir se o processo apresenta apenas causas comuns, se ele é estável, sob o ponto de vista estatístico, ou se ele tem causas especiais, instável. A carta apenas identifica a presença de causas especiais que devem ser corrigidas pelo operador. Uma vez que a gente já identificou os pontos e recalculou os limites, eu não preciso recalcular de novo, tá? Isso eu faço na fase de definição dos cálculos dos limites. Na fase de monitoramento, eu não preciso recalcular os pontos todos. Eu já tirei os pontos fora, recalculei, e agora eu estou só monitorando. Os limites já foram bem calculados anteriormente. E aqui que é muito importante, pessoal. Além de pontos fora dos limites, também é importante investigar eventuais padrões na sequência de pontos. O que são esses padrões? São pontos que estão seguindo uma determinada tendência. Tá? Observações dos padrões podem disparar uma ação sobre o sistema, mesmo antes que um ponto fora dos limites apareça. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu quero fazer um furo numa chapa. E aí eu troco a minha ferramenta lá, o meu mandril, a minha broca da furadeira. Tá? Só que eu vou furando essa chapa, essa broca com o tempo ela vai gastando, com uma serra. Tenho que cortar determinada coisa que tem que ficar com uma rugosidade tal. Não.
Senão a minha broca vai desgastando, ela vai diminuindo o diâmetro da minha peça. Né? Isso é só um exemplo. Então, quando eu começo a observar alguma tendência, eu já tenho que atuar. Os padrões que evidenciam casos especiais são 7 pontos em sequência acima ou abaixo da linha central, ou 7 pontos em sequência ascendente ou descendente. A gente vai trabalhar sempre com 7 pontos, pessoal, porque é o normal do CEP clássico, tá? Esses 7 pontos aqui pode ser menos. Eu já vi cartas de controle com 5, com 4 pontos em sequência, o pessoal já toma ação, tá? O CEP clássico sempre nos leva a 7 ou mais pontos em sequência, pontos consecutivos, tá? Em sequência, pontos consecutivos. Alguns padrões podem ser favoráveis e podem fornecer pistas para eventuais melhorias permanentes no processo. Então, um processo estável sob controle tem essa cara aqui, ó, não tem nenhum ponto fora, nenhuma tendência, nem pontos em sequências, etc. Então, pontos fora, evidente que a gente tem que atuar, né? Aqui teve uma causa especial, aqui teve uma causa especial. Então, se apresentarem uma carta de controle assim como essa aqui para vocês, vocês têm que dizer na hora, olha, essa carta aqui, esse processo que essa carta está me representando, ele é um processo instável. Ele teve uma instabilidade aqui, uma causa especial aqui e uma causa especial aqui. Tá? Ou 7 ou mais pontos consecutivos em tendência. 7 ou mais consecutivos acima do limite central. Tá vendo que aqui eu tenho 7 consecutivos acima da linha central, do limite central, do limite de controle, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui está me dizendo, olha, cara, aqui tu tem que atuar que o teu processo não está aleatório. Ah, professor, mas mesmo estando dentro dos limites, sim, mesmo estando dentro dos limites, esse processo não é aleatório. Um processo aleatório, ele não pode repetir mais 7 ou mais pontos acima ou 7 ou mais pontos abaixo. Isso representa uma saída da aleatoriedade que a gente diz. Ele é um processo que está com tendência superior. E esse aqui com tendência inferior, tá? Se eu não atuar aqui, eventualmente eu vou ter algum ponto que sai do meu limite de controle, tá? E aqui também. Ou tendências ascendentes ou descendentes. Ó, eu tenho aqui até aqui todos os pontos diminuindo ou mais ou menos, mas todos eles diminuem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou pontos ascendentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, sempre em sequência. Se eu tivesse um ponto aqui que quebrasse essa sequência, ó, tá descendo aqui um ponto que quebrou a sequência e depois continuasse, tudo bem, não teria problema, tá? Mas aqui eu tenho pontos totalmente consecutivos, sem nenhum ponto que quebre essa tendência de descida, tá? Que eu não tenho nenhum ponto quebrando essa tendência, tem uma. Então isso aqui denota também presença de causas especiais, tá? E isso aqui, pessoal, é tanto na carta de média quanto na carta de amplitude. Vocês sempre vão, na nossa disciplina, serem cobrados pelas duas cartas, tanto a de média quanto a de amplitude. Se em alguma delas tiver esses padrões aqui, ou ponto fora, ou pontos acima ou abaixo, ou ascendente e descendente, tanto na de média quanto na de amplitude, denota que o processo não está estável. Tá? E aqui algumas pistas, né? Possíveis causas, ó, 7 ou mais pontos abaixo da linha. Mudança no ajuste da máquina, processo ou método diferente, um lote de matéria-prima, avaria em algum dos componentes, quebra da máquina, grande variação do lote recebido. Pontos subindo ou descendo, desgaste de ferramenta, gradual desgaste do equipamento, desgaste relacionado ao instrumento de medição. Pontos fora dos limites, possíveis causas, erro de medição ou digitação, quebra de ferramenta, instrumento desregulado, o operador não conseguiu identificar a medida, etc. Tá?
Ó, periodicidade de pontos. Aqui eu não tenho 7, mas tem uma periodicidade, não uniformidade de matéria-prima, rodízio de operadores, deslocamento de média. Eu estava aqui e vim para cá. Novo método, nova máquina, etc. Então, quando qualquer um dos comportamentos for identificado, o operador deve intervir e registrar qual a ação que ele tomou para voltar com o processo sob controle. Tá? Plano de ação, então, cada causa especial deve gerar uma análise da condição operacional e buscar a sua solução. Tá? Os resultados dão partida para uma análise, mas a explicação do que está ocorrendo é do próprio processo, não nas pessoas. E a solução do problema, normalmente, é o passo mais difícil, que consome maior tempo. A carta, então, pessoal, a carta ela vai ser só um sinalizador que algo está ocorrendo. É isso que está querendo dizer aqui. Ela não vai dizer o que está ocorrendo. Aqui tem algumas dicas, ó, mas isso aqui não é uma verdade absoluta. Possíveis causas, né? Então, uma tendência aqui, desgaste de ferramenta. Não, isso é uma das possíveis causas. Que a carta de controle, ela não vai fazer isso, tá? A carta de controle ela é só uma sinaleira, ela é só um indicativo. Ela vai dizer, tchê, tem coisa errada aí. Mas ela não vai dizer o que está errado. Tá? Para saber o que está errado, tem técnicas de solução de problema, MASP, 8D, análise de causa raiz, diagrama de Ishikawa, etc, etc, etc. Tá? A carta de controle em si, ela só vai dizer, cara, tem erro no teu processo. Olha que tem alguma coisa errada. Tá? E aqui, pessoal, eu até falei lá em algum momento, ao longo da aula, que a gente deve, foi lá no início, né, reavaliar os limites de controle. E agora eu vou mostrar por quê. Que é isso aqui, ó, que é rotina, melhoria. Isso aqui ele tem que ser um processo constante. Eu não faço só o cálculo dos limites, desenho a carta e monitoro. Quando eu faço alguma melhoria no meu processo, eu tenho que avaliar ele novamente para não incorrer nesse erro que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, eu tinha uma carta, estava toda dentro do controle aqui, né, esses vermelhos, essa aqui era a minha variabilidade do meu processo original, meus limites de controle, tá? Tinha essa variabilidade, tudo certo. A partir aqui do 5, eu fiz uma melhoria no meu processo, tá? E a minha variabilidade, que era essa aqui, diminuiu na realidade para essa outra aqui. E se eu não recalculando os meus limites, eu tenho essas linhas verdes aqui. Esse aqui seria meu novo limite depois dessa melhoria. Porém, se eu não reavaliar isso, eu não identificar que o meu processo melhorou, esse ponto aqui, que pelo processo original, ele estaria dentro dos limites, no processo pós-melhoria, ele fica fora. Tá? Então, na amostra 5, o processo sofreu melhorias, mas os limites não foram recalculados. A causa especial da amostra 13 não foi detectada pelos limites de controle. Então, isso aqui, pessoal, pode ser um problema, porque isso aqui pode tirar teu material de especificação, essa causa especial aqui, tá? Então, sempre que eu fizer uma melhoria que diminua a variabilidade do meu processo, que estreite essa curva aqui de variabilidade, sempre que eu tiver uma melhoria, eu devo sim fazer uma nova tomada, fazer todo o processo de novo. Por exemplo, mas como é que eu vou saber que a minha faixa estreitou daqui para cá? Fazendo de novo, faz uma coleta aí de 15, 30 números de uma amostra de N igual a entre 3 e 6, calcula novos limites e assim por diante. E faz nova carta e vida que segue. Tá? Pessoal, esses limites que a gente está falando aqui, eles não são os limites de especificação, eles não são os limites definidos pelos clientes, eles são os limites de controle internos da empresa, tá?
Em geral, via de regra, os limites de controle tendem a ser mais estreitos que os limites de especificação do cliente. Por quê? Porque senão eu vou estar ou fazendo muita coisa fora da especificação, deixando meu processo muito caro, ou tendo o risco de mandar para o meu cliente algo fora da especificação dele. Tá? Então, os limites de controle, via de regra, são mais restritivos, mais estreitos. Essa diferença entre o superior e o inferior normalmente é mais estreito de controle do que de especificação. Tá? Via de regra é mais estreito, ou no máximo igual. Se eu tiver um limite de controle maior, pode ser que eu esteja com o meu processo sob controle e não conseguindo entregar para o meu cliente. Tá? Do jeito que ele quer. Aí não adianta. Aí, de novo, aí a minha variabilidade natural, as minhas causas comuns não atendem ao processo. Aí é o segundo ponto, tá? Que a gente vai ver nas próximas aulas aí com cálculo de CP e CPK. Tá? Então, pessoal, é isso, tá? Que eu tinha para hoje. Vocês querem dar uma olhadinha em mais um exemplo lá? Ô, Sor, tu vai postar essas vídeos no Moodle lá, né? Sim, vou postar. Eu só vou postar todas elas no Moodle também, tá? Alguma dúvida, Luiz? Qual é a tua dúvida? Nestes exercícios, a gente usa o K para alguma coisa ali para desenvolver? Sim, usa. Deixa eu mostrar aqui onde, ó. O K, tu usa para calcular a média das médias, tá? Eu calculo a média disso aqui, certo? Uma vez calculada essas médias, como é que é essa média das médias aqui? A média das médias é a soma das médias dividido pelo K. Aqui no Excel, ele já dá a média direto, ó. Mas se a gente estivesse calculando à mão, se fosse uma prova à mão, seria igual ao somatório disso aqui, somatório dessas médias, dividido pelo Dividido por K, que é 10. 10. Tá? Ó, dá os mesmos 24,12,087 aqui. Tem que dar, ó. Ó, 24,12,087. Então, o K, que nesse caso é 10, eu utilizo para cá, para dividir por esse valor. Claro, como a gente está fazendo tudo em Excel, eu acabo usando a função, né? A função média. Aqui na amplitude, da mesma forma, eu usei a média, mas eu poderia muito bem ter feito a soma das amplitudes dividido pelo meu K, que é 10. Ó, 0,9315, que tem que dar igual a isso aqui. Não sei se era essa a tua pergunta. Sim, É que nem tu falou, o Esclareceu? Excel a gente fez direto ali, né? Mas se fosse no Exato. papel, ia Então, ter por que usar. exemplo, aqui, ó, Uhum. nesse caso aqui, meu K é 25, né? Então, ou eu faço a média desses 25 aqui, ó. Dentro dessa função média, o que já está dito? Olha, a soma disso aqui dividido pelo K. Tá? Mas se não, como é que eu faria? Igual a somatório disso, que dá esse valor ali, isso dividido pelo meu K, que é 25. Tá? Mesmo valor, 134,016. Então, a resposta da tua pergunta é o K eu uso para calcular a média das médias e média das amplitudes. Ok? Mais perguntas, Então, pessoal? é isso aí. Tem mais alguma pergunta aí? Não? Então tá, Professor, diga, Gustavo. tu vai postar o gabarito do exercício que era para entregar hoje? Posso postar. Vocês querem que eu poste os gabaritos? Posso postar. O de hoje a Sim, gente é porque é só para olhar a questão 3 lá, aquela que é meio chatinha. tá. Aí para dar uma A olhada. questão 3 vai estar nesse vídeo aqui, dessa aula aqui, tá? Essa aula aqui vão ter 3 vídeos. O Ah, é, primeiro, tá certo. o primeiro é a resolução de exercícios.
Então, ele está lá. O segundo é a aula... O segundo e o terceiro são essa parte da aula, tá? Mas se vocês Tá preferirem, eu certo. posso postar Nem também. precisa, então. Não precisa, então. Só olhar a aula de novo. Beleza. E aí, eu não sei se vocês chegaram a ver no Moodle, deixa eu até... se chegaram a ver no Moodle, tem exercícios também, esses exemplos aqui que eu estou dando em Excel, aqui, são os exercícios que vocês têm que fazer no Moodle, tá? Tá lá isso para vocês. Tá? Então, postei hoje à tarde lá. Então, espero que vocês façam aí até a aula que vem, entregar esses exercícios aí. Tá? Mais alguma dúvida aí? Pessoal, sempre que ficarem com dúvida, me escrevam no e-mail ou no telefone. Coloquei aqui de novo no chat o meu telefone, quem ainda não anotou, tá? Pode me mandar um zap aí, fiquem à vontade. Ou me mande lá nos e-mails aí, tá? Que também vou colocar aqui no chat. Meus 2 e-mails aqui. Tá? Tá aí o meu telefone, os 2 e-mails, em caso de dúvida. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero que tenham gostado e vamos continuar aí nessa batida. Acho que no grau B, se a gente tiver disciplina aí de conseguir levar essa coisa adiante aí, quem sabe no grau B a gente já tem nossas aulas presenciais novamente, tá ok? Muito obrigado, boa noite, boa Páscoa a todos, se cuidem e desejo a todo mundo muita saúde. Um abraço. Feito, um abraço. Um abraço aí. Tchau, tchau. Abraço.